Olá, graça e paz, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia. Hoje eu trago a mensagem que fala sobre a união de dois reinos. A mensagem, ela fala de dois reinos que estão em divisão. Só que Jesus, ele quer trazer a união, ele quer unir novamente esses reinos. E quando falamos de reino, falamos na nossa casa, porque o reino, a nação está relacionada a um lar. E a mensagem, ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 15. Ezequiel 37, a partir do versículo 15. E vejamos bem o que a mensagem diz. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. No versículo 17, e ajunta um a outro, para que se una e se torne uma só vara na tua mão. Amém. Vejamos bem que aqui, a partir do versículo 15 até o 17, Deus, ele já passa a orientação para o profeta. Quando Deus ele pede para que utilize 2 tábuas, isso quer dizer que Deus estabelecendo uma lei. Antigamente, quando queria decretar algo, se escrevia em tábuas, se escrevia em pedra. E aqui Deus, quando estabelece esta ordem, escreve em 2 tábuas, depois une. Olha só o mistério de Deus. Ele está pegando e unindo. Estão separados, escreveram separados. E ele unificou. Porque no versículo 17 diz assim: e ajunta um a outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. Deus ele está querendo trazer a união aonde foi dividido. O reino ele foi dividido após a morte de Salomão. E houve a divisão entre os reinos. E se dividiu o reino de Judá e o reino de Israel. Ou seja, houve divisão na sua casa. Essa divisão, ela deu a partir do momento quando não se quis ouvir um conselho. E algo que devemos nos preocupar, quando o conselho parte do menor da casa. Porque se observarmos aqui em 1 Reis 12, lá temos a explicação, o motivo que se deu toda a divisão entre os reinos. Porque os mais novos deram a orientação de servir, só que o mais velho ele não aceitou, porque na cabeça dele, por ele estar à frente do reino, eles não deveriam servir. E aí foi onde veio a queda e a divisão. Trazendo isso para os dias de hoje, para a nossa realidade, para a nossa vida. Quantas vezes somos aconselhados dos mais novos, quantas vezes somos aconselhados e
não queremos entender. E às vezes causa divisão, causa discórdia. Porque cada um pensa de uma forma. Mas eu desafio a nós mesmos a refletirmos. E se a orientação vem pelo próprio Pai? Por que não avaliarmos? Por que não analisarmos? Pensemos nisso. Pensemos nisso. E damos sequência aqui na leitura. No versículo 18 diz: e quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura nos declararás o que significa essas coisas? E tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. E no versículo 20, e as varas sobre as que houveres escritas estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse-me, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentis, para onde eles forem, eu os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles fareis uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles, e nunca mais será duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E no versículo 23, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, e nem com as suas abominações, e nem com as suas transgressões, e livrarei de todas as suas habitações que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E no versículo 24, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. E no 25, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, e eis que habitará vossos pais, e habitarão nele, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, servo, será seu príncipe eternamente. Amém. Deus aqui, Ele quer trazer a união dos dois reinos. E quando Ele fala que no versículo 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Aleluia. Aqui ele está falando do próprio Jesus Cristo. Porque é Jesus que une, é Jesus que traz essa unificação dos reinos. Clamar por Jesus, para que traga Jesus para a nossa casa. Para que Jesus ele possa penetrar e tirar todas as divisões. Antes do versículo 15, se a gente for um pouco mais à frente, anterior, ali fala sobre o vale dos ossos secos. E trazendo uma visão espiritual, quando o Senhor ele dá a palavra ao profeta e fala profetiza, isso quer dizer que já havia morte espiritual. Porque a divisão
ela causa a morte espiritual. Porque quando Deus ele pediu para que fosse restaurado, para que fosse reavivado e para que os sepulcros fossem abertos, ele traria vida. Mas primeiro ele trouxe a vida para depois ele vir unificar. Então, temos várias questões envolvidas nesse versículo. Não podemos só levarmos em consideração o versículo isolado a partir do versículo 15. Não, devemos pegar o contexto do capítulo 37 como um todo, porque primeiramente vamos profetizar a vida, vamos profetizar a restauração, para que haja um ressuscitar de Deus da vida, e aí ele vai trazer a união, aí ele vai trazer a unificação do reino. E quando fala aqui, dando sequência, no versículo 26, que fala assim: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. Olha só. Farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança eterna. Essa é a aliança que Jesus fez conosco. Essa é a aliança que Jesus fez conosco, a nova aliança. Estabelecerei, multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Antes, o santuário de Deus era um local físico, onde as pessoas iam adorar. Ir um pouco mais atrás, no tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. Ali, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E hoje essa presença, ela está em nós. O profeta Ezequiel, ele estava profetizando, e se observarmos esses versículos, ele está falando de Jesus. E estabelecerei, multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, teremos a presença do Senhor dentro de nós. E o meu tabernáculo estará com eles. Olha só, eu não tinha nem lido o versículo 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santificou a Israel, quando eu estiver no meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Amém. Olha só. Aqui vimos... Vamos separar aqui em 3 estágios essa mensagem. Primeiramente, devemos profetizar para que haja vida e restauração no nosso lar. Depois, vamos unir, como aqui fala, pega 2 tábuas. Quer dizer, você está decretando. E quando você vai unir, Deus ele vai trazer essa união. E o terceiro é que o Espírito Santo ele vai habitar. Porque o versículo justamente ele termina dessa forma: o meu santuário no meio deles para sempre. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, entenda dessa forma. Profetize para que haja vida. Escreva para decretar e unifique. E o Senhor, ele vai trazer a presença do Espírito Santo. Porque Deus, ele quer
restaurar o reino. Ele quer dizimar toda a divisão dentro do lar, ele quer dizimar toda a divisão dentro de uma casa, porque reino nada mais é do que lar. Nação é o meu lar, é a minha casa. E Deus fala nessa palavra que Ele quer restaurar a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo. Que Deus abençoe e que você tenha um ótimo dia.